Olá, queridos alunos do curso de Letras Português da nossa Universidade Estadual da Paraíba, que estão cursando a disciplina de Filosofia da Educação. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa aula virtual de hoje. Vamos discutir o conceito de educação apresentado pela professora Aranha, no material que já foi previamente apresentado a vocês. Então, por gentileza, eu peço que vocês, caso não tenham lido, deem uma pausa no vídeo e façam uma leitura prévia do material para prosseguirmos na discussão apresentada por meio desta aula virtual. Tudo bem? Caso você já tenha lido, então continue, assistindo o vídeo e apresentando algumas dúvidas, sendo manifestado algumas inquietações e questionamentos, vocês fazem o comentário pertinente, de acordo com a sua opinião e com aquilo que foi apresentado no material estudado, lá no fórum, onde está este vídeo no Google Sala de Aula. Tudo bem? Boa aula a todos. Como vocês bem sabem, a professora Aranha, ela aponta o conceito de educação como um movimento inerente nas sociedades e nas relações humanas. Então, por isso que os únicos que são possíveis de estar e de conhecer, e de organizar um movimento educacional, o movimento da educação, somos nós seres humanos. Nenhuma outra categoria de espécie ou nenhuma outra categoria de animal há uma possibilidade de educação. Claro, a gente não está discutindo as organizações, porque nós sabemos, por exemplo, que as abelhas elas têm uma organização, as formigas elas têm uma organização. E a gente está falando de que há de níveis de consciência. E entre todos esses animais, entre o reino dos animais, os únicos possíveis de educação somos nós seres humanos. Então, por isso que a professora Aranha ela coloca o conceito de educação muito próximo ao conceito da cultura. Na verdade, é a cultura que movimenta a educação e é a educação que movimenta a cultura. Então, por isso que a educação é um movimento muito mais amplo do que o processo de doutrinação, do que o processo de ensino. E aí nós somos levados a perceber que a educação ela surge dentro de um contexto histórico, dentro de um contexto social, político, econômico, ou seja, a educação ela ocorre sempre de forma contextualizada. Por isso que a educação que ocorre no Brasil, os movimentos educacionais que ocorrem no Brasil, são diferentes dos movimentos educacionais que ocorrem, digamos, na Argentina, que é um país vizinho ao nosso. Neste sentido, a educação ela tem uma finalidade, a educação ela tem um propósito e por isso que a educação jamais ela pode ser compreendida como um processo erudito. A educação ela não é erudição, a educação ela não é um processo enciclopédico, ao contrário, a educação ela pressupõe a interação, o encontro do indivíduo com a sociedade. Ou seja, o encontro também da sociedade com o indivíduo. Então, neste sentido, a educação é um processo, é um fenômeno muito mais amplo. Então, pensar a educação é pensar a sociedade, é analisar as estruturas, os fundamentos sociais que organizam, inclusive, a educação. Tudo bem? Neste sentido, retomamos a citação feita pela professora Aranha do professor Libânio. Libânio que nos apresenta que a educação é como uma ponte
A educação, ela liga extremos. A educação, ela gera mudança, não da sociedade, mas do indivíduo. A educação, ela gera mudanças no indivíduo, ao mesmo tempo que ela transforma, ela insere o indivíduo dentro de um contexto. Então, por isso que a educação, ela de certa forma, né, ela está voltada, né, para com que o indivíduo, que somos todos nós, ele tenha um papel, ele tenha uma finalidade, ele tenha uma posição dentro da sociedade. Primeiro, de ser pessoa. O papel da educação é nos tornar pessoas, primeiramente. É nos tornar cidadãos e cidadãs pertencentes a um contexto social que chamamos de sociedade, né? A uma organização complexa em seus múltiplos fenômenos que chamamos de sociedade. Então, por isso, a educação ela é um processo muito mais amplo, né? Ao mesmo tempo que a educação ela introduz o indivíduo também transforma a sociedade, também transforma a educação. Então, é um processo de mão dupla. Tudo bem até aqui? Então, um outro passo que a professora Aranha chama a nossa atenção é para o processo de doutrinação. E é aí que a gente, todos nós, né, que somos artesãos, né, operários da educação, nós somos convidados a refletir a respeito daquilo que se chama doutrinação, a respeito de propostas que se dizem sem partido. E aí, por exemplo, nós vemos um projeto chamado Escola Sem Partido, né? Escola Sem Ideologia, Escola Sem Gênero. Quando se propõe essas propostas, ao mesmo tempo nós já estamos vendo que aí já está posta uma proposta. Então, por isso não há neutralidade da escola. Não há neutralidade de nenhuma esfera na educação formal. Porque todos nós somos seres políticos. E isso não sou eu que estou dizendo, é Aristóteles que diz isso muito antes de Cristo, né? Então, nós somos levados a refletir o que é a doutrinação. A doutrinação jamais ela é uma proposta, jamais ela ocorre dentro do âmbito escolar. A doutrinação ela ocorre na esfera específica em que os humanos, nós seres humanos, nos organizamos, né? E dentro dessas esferas específicas, há a doutrinação. Doutrinação significa admissão de uma verdade sem possibilidade de questionamento. Então, tudo aquilo que se propõe a ser admitido e por isso não é questionado, né, é um conhecimento doutrinário. E o conhecimento doutrinário é pautado por dogmas que não são questionados. Dogmas são para ser admitidos. E uma proposta pedagógica, ela não é dogmática. Por mais conservadora que a proposta e a atuação pedagógica seja, essa proposta ela não se configura como uma doutrinação. Vocês estão entendendo uma ligeira diferença entre doutrinação e educação? Um outro movimento que a professora Aranha chama a nossa atenção é para o movimento chamado ensino. O movimento de ensino, ele ocorre dentro de uma proposta da educação formal. Quando nós nos preocupamos com o ensino, nós estamos nos preocupando com o movimento em que se dá a educação formal.
A educação formal, ela pressupõe características próprias dela. Isso significa que o ensino, ele tem algumas marcas importantes, como um objetivo, como uma metodologia, um resultado esperado e uma conclusão do que se espera daquela aula. Não é verdade? Toda aula na educação formal, ela está atenta com os objetivos, ela tenta concatenar a metodologia a esses objetivos, ela espera o resultado ao fim desta aula. Então, uma proposta de ensino é uma proposta de um processo, né, em que se leva em consideração aspectos que são privilegiados, um trajetório, um percurso, um itinerário formativo. Então, uma proposta de ensino privilegia um itinerário formativo. Por exemplo, durante a formação de vocês de português no primeiro ano do ensino médio, teve uma proposta de ensino, teve uma preocupação com os objetivos, com os resultados que eram esperados, né, com a metodologia que estava sendo aplicada. Então, por isso que neste sentido, a educação, ela melhor dizendo, o processo de ensino é um processo que tem métodos, que tem metodologia, que tem objetivos, e jamais a educação ela é reduzida ao âmbito do ensino. Além disso, e aí nós já vemos uma pequena distinção. Por exemplo, enquanto a educação é um processo amplo, o processo de ensino é um processo específico para o ambiente. Tudo bem? Dito isso, é importante nós entendermos que, por muito tempo, foi privilegiado, há uma preocupação com o ensino. É nos ensinado, por exemplo, em nossas graduações, a ensinar. Mas pouco nos dizem a respeito do aprendizado. Então, por isso, eu chamo a atenção eu chamo a atenção de vocês de que dentro da educação formal, nós devemos estar atentos ao processo de ensino, como também a aprendizagem. A aprendizagem é a resposta que o educando dá ao conteúdo que foi apresentado a ele. Então, o aprendizado é fundamental, é um elemento imprescindível para que se haja um ensino. E um bom professor, uma boa prática pedagógica, ela leva em consideração, no âmbito formal da educação, né? Ela leva em consideração o ensino, mas principalmente a aprendizagem. A metodologia que está sendo aplicada para com que se haja uma aprendizagem. Tudo bem? Até aí? Então nós já vimos, por exemplo, uma breve distinção entre educação e dentro desses elementos pertinentes, né, que caracterizam a educação, é possível nós distinguirmos, né, educação de doutrinação, como também de ensino. É importante nós entendermos que há uma diferença imprescindível quando se trata de educação. Há uma educação formal e há uma educação informal. A educação informal, esse aspecto muito amplo em que ocorre a educação. A educação ela ocorre dentro de casa, a educação ela ocorre nas ruas, a educação ela ocorre entre amigos, a educação ela ocorre entre vizinhos,
A educação ocorre entre um avô ao conversar com seu neto, entre um neto a conversar com um tio. Ou seja, a educação ocorre porque há seres humanos, né, que interagem, que transmitem códigos, que transmitem conhecimento por meio da linguagem. Então, por isso que esta educação, que ela ocorre de uma forma quase que natural a nós, que somos seres humanos, é uma educação chamada de informal. Não significa que porque a educação é informal, ela é inferiorizada, ela merece menos destaque. Não ocorre formação, não ocorre desenvolvimento, não ocorre mudança, como apontou o professor Libânio. Não. A educação, ela gera alteração no indivíduo. Agora, quais alterações a educação está gerando no indivíduo? Por isso que nós somos levados a refletir a esse processo de amplidão, de amplitude da educação informal. Né? A educação informal é esse processo amplo pelo qual e no qual todos nós estamos inseridos, certo? Já a educação formal, não. A educação formal, ela está restringida a alguns aspectos. Por exemplo, a sala de aula, né? A sua sala de aula, ela é pensada para com que haja um processo de ensino e talvez de aprendizagem. Perceba o tom da crítica, né? Então, as salas de aula são espaços configurados, estruturados, desenvolvidos e elaborados para com que dentro dele e naquele espaço seja um espaço privilegiado e destinado à formação formal, né? A educação formal, né? E por isso que toda a estrutura da educação formal, ela é eminentemente direcionada para com que seja desenvolvido o processo de formação, de educação, né, formal. Né? Então, a educação formal, ela exige a organização do espaço, ela exige o uso de métodos, ela exige o uso de metodologia, se espera o resultado da educação formal. Por exemplo, você está sendo formado, está no itinerário formativo de professor, correto? Então, espera-se que ao fim desse itinerário formativo, na educação formal, você atinja a finalidade, né, que foi esperada de você. Né, de que quando você entrasse nesse processo formativo, já havia expectativa em relação ao que estava sendo planejado para sua atuação na sociedade. Então, de certa forma, também a educação formal, ela exige um planejamento para a inserção do indivíduo dentro de sua sociedade. Tudo bem? Também é importante dizer, né, que além dessa distinção entre educação formal e educação informal, em que a gente deve tirar os nossos preconceitos a respeito da educação informal, que ela é importantíssima e imprescindível para a nossa relação em sociedade, para a nossa convivência em sociedade, nós devemos entender que existem esferas nas quais o ser humano se desenvolve. E aí, por exemplo, nós vimos que pela educação informal, pelas estruturas da educação formal, há uma possibilidade de uma construção de um itinerário formativo. Então, só essa possibilidade de construção de um itinerário formativo nos coloca como sujeito numa postura crítica diante de um conhecimento que nos é apresentado.
Além disso, existem estruturas, né, que são fundamentais para com que haja o desenvolvimento do indivíduo, né? E aí nós vemos, por exemplo, a escola, né? A escola é uma esfera complementar à formação do indivíduo, mas a escola não é uma única instituição formativa. Ao contrário, a formação e a educação dos indivíduos quando entram dentro da escola não é com que haja, não é com que a escola seja a primeira educadora. Não. A primeira educação ela ocorre dentro de casa, nas famílias. E daí é importante nós levarmos em consideração que a escola ela não está alheia às famílias. Na verdade, a escola ela trabalha junto com as famílias. Então você, né, um futuro professor, um futuro coordenador pedagógico, você deve estar atento que sua prática pedagógica ela vai complementar, né, aquilo que você já tem de visão de mundo. Então, por isso que a gente deve ter uma crítica quando se atribui unicamente, somente o papel de educador ao professor. Espera aí, professor é aquele que é responsável por um processo de ensino e aprendizagem dentro do itinerário formativo formal em que se pensa objetivo, metodologia e resultados. Os primeiros educadores devem ser os responsáveis das crianças e dos jovens. E a gente deve estar atento e pensar, por exemplo, o que é a família, o núcleo familiar. Na verdade, a família é onde está aquele núcleo que consegue dar uma sustentação, né? Que consegue dar uma possibilidade de que o indivíduo esteja inserido dentro da sociedade. Então é importante nós entendermos que ao longo da história as famílias, esse conceito de família passa por constantes mudanças, né? Por exemplo, o conceito de família na educação na Idade Média tinha o intuito de aquela definição de que família é templo do Espírito Santo, né? De conduzir o indivíduo a Deus. Na Idade Média, melhor dizendo, na Grécia Antiga, a definição de família tinha o intuito de inserir o indivíduo dentro da sociedade, né? De que o indivíduo ele é importante para a manutenção da organização política, social e econômica da sociedade. Lembrando que essa família aí, grega, antiga, ela surge quando surge o conceito de democracia. Preste atenção, sociedade, educação, família, são estruturas que não se alteram, que não se alteravam. E aí nós vemos hoje que a família é uma estrutura que está e que passa por muitas configurações. Existem crianças que são criadas pelos avós, não é verdade? Existem famílias em que as crianças elas são acompanhadas por um tio, são acompanhadas por uma outra pessoa que não é necessariamente o pai e a mãe, mas é uma família, né? E esses são os responsáveis primeiro junto à escola para a inserção do indivíduo na sociedade, para com que este indivíduo ele tenha valores que são construídos em sociedade, ele absorva esses valores, não é? De civilidade e de organização. Então, eu chamo a atenção de vocês aos diversos arranjos familiares pelos quais a família passa hoje. O que é família para você? Como é a sua família? Nem sempre a família é aquele arranjo que tem papai e mamãe. Tudo bem? Eu espero que tenha ajudado vocês nesta aula de gravada, né? E que essa discussão
dê frutos para o novo material que vamos ler em seguida. Tudo bem? Por fim, é importante dizer, né, que tudo que foi vivenciado nesse aspecto inicial de nosso curso, o conceito de educação, a distinção entre educação formal e informal, a importância e uma possível definição das instituições que acompanham o itinerário formativo do ser humano, como a família, né? Nós vemos que o ser humano, nós somos ser em sociedade, para a sociedade, na sociedade. E no momento em que nós somos transformados pela educação e pela cultura, também a nossa presença, a nossa atuação e a nossa força na sociedade faz com que haja transformações na educação, na cultura, no contexto no qual nós estamos inseridos. Então é importante dizer isso, porque no material seguinte, Filosofia da Educação, obra do professor Lucchesi, que eu vou disponibilizar aqui em nossa sala virtual, eu peço que vocês, quando puderem, já vão lendo já o capítulo 1 do professor Lucchesi, tudo bem? E a gente vai ver a possível relação entre filosofia e educação. Uma possível relação também entre sociedade e educação. E aí vamos ver as tendências e as práticas pedagógicas que ela ocorrem no contexto. E é nesse contexto que nós vamos pensá-lo numa proposta crítica e filosófica. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que tenha ficado a respeito dessa aula, algum conteúdo que precisa ser trabalhado, repito, vão lá no chat, né, melhor dizendo, né, nos comentários, né, na nossa sala virtual, e faça o comentário lá, tudo bem? E eu espero vocês lá. Qualquer dúvida, problema, de algum apontamento, vocês façam, não deixem de fazer. É até uma forma para nós acompanharmos a nossa presença, construir um ambiente crítico e discursivo a respeito do tema que está sendo proposto, né, para discussão. Tudo bem? Bom estudo a todos e até breve. Tchau.